Fala, meus amigos flarquibaldos e minhas amigas flarquibaldas. Flamengo vence o Maringá no Maracanã e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil. Como é bom, né, galera? Vamos ser sinceros. Como é bom ver o Flamengo jogar com vontade. Como é bom ver o Flamengo jogar com apetite e meter uma sonora goleada, né? 8-2 no Maringá. O Maringá, que havia vencido a primeira partida por 2-0, e nessa partida da volta o Flamengo aplica um show, né? Um chocolate, vamos ser sinceros, um verdadeiro chocolate no Maringá. Com todo o respeito à equipe paranaense, mas não dava para o Maringá se engraçar. Eu deixei aí até na capa desse vídeo, eu boto um Flamengo versus Flamengo. Um Flamengo versus Flamengo, que eu boto aí na capa do vídeo. E foi exatamente isso que aconteceu nessa fase da Copa do Brasil. Nessa fase da Copa do Brasil, foi um Flamengo versus Flamengo. Não foi o Flamengo versus o Maringá. Sinceramente, não dava para o Maringá passar pelo Flamengo, vamos ser sinceros. Um time que tem Pedro, Gabi ou Gabigol, tanto faz, pode ser chamado novamente de Gabigol, né, Gabi? Porque ontem fez um gol, jogou bem, atuação interessante. Um time que tem Gerson, Ayrton Lucas, o Léo Pereira tá jogando bem, Fabrício Bruno idem, o Wesley, garoto promissor na lateral direita, Thiago Maia, quer responder à torcida? Faz que nem ontem, faz gol, joga de forma interessada com a partida, joga focado na partida e faz gol. Aí você responde à torcida dessa maneira e a torcida vai ficar muito feliz, Thiago Maia, com a sua resposta, fazendo gol e jogando focado no que acontece dentro de campo. Então, o Cebolinha fez uma partida também bacana ontem. Não dava para o Maringá, essa que é a verdade. Por isso que eu boto na capa desse vídeo um Flamengo versus Flamengo. Por que Flamengo versus Flamengo? Porque o primeiro jogo lá em Maringá, era um Flamengo com terra arrasada. O Vitor Pereira deixou um Flamengo com terra arrasada. E os jogadores naquele momento estavam nem aí para nada. Então lá no primeiro jogo, o Flamengo foi comandado pelo Mário Jorge. O Mário Jorge simplesmente não tem culpa de nada. Quando ele assume o Flamengo de forma interina naquele jogo, no qual o Flamengo perde por 2-0, os jogadores estavam completamente desinteressados, sem foco nenhum, e já vinha há muito tempo sem foco. Era um time ali que não tinha pegada, não estava acontecendo nada naquele Flamengo. Naquele momento não acontecia nada naquele Flamengo, essa que é a verdade. E já vinha de um bom tempo. No comando do Vitor Pereira, era um Flamengo totalmente diferente desse Flamengo atual. Eu posso garantir que 100% diferente desse Flamengo atual. Então, na verdade, essa fase da Copa do Brasil que o Flamengo acaba de avançar, que se classifica, foi um Flamengo versus Flamengo. Era um Flamengo de terra arrasada deixada pelo seu Vitor Pereira, jogadores totalmente sem foco, sem compromisso com nada naquele momento, e agora a chave virou. O Flamengo do Sampaoli venceu aquele Flamengo deixado pelo Vitor Pereira. Essa que é a verdade. O Maringá não tinha como fazer frente com o Flamengo. Não tinha como. O Maringá se esforçou lá no primeiro jogo, ganhou por 2-0, mas ganhou de 2-0, mas ganhou por 2-0 de ninguém. Quem conhece o Flamengo, quem acompanha o Flamengo, sabia que aquilo ali era um momento do Flamengo, não era o Flamengo real, era um momento do Flamengo. E o Maringá, no primeiro jogo, fez 2-0, encontrou todas as facilidades do mundo. E no jogo de volta, o Maringá encara o Flamengo do Sampaolé. Perdão, o Flamengo do Sampaoli. Falei Sampaolé aqui porque foi um verdadeiro olé ontem no Maracanã, né? 8-2, um verdadeiro chocolate. Portanto, o Flamengo do Sampaoli, nesse momento, pode ser chamado de Flamengo do Sampaolé. Foi um olé, foi um chocolate, foi muito bacana ver o Flamengo ontem com apetite de jogo, com apetite de fazer gols, com vontade
de a cada gol ir mais ainda construir o placar, dilatado da forma que foi, porém com foco, com interesse. Mas isso aí é o Sampaoli. É o Sampaoli. Os jogadores, eu repito, os jogadores no primeiro jogo não queriam nada. Perderam por 2-0 para o Maringá e estavam nem aí para nada. O Sampaoli chega com todo o jeito Sampaoli de ser, que muitos já conhecem, e virou essa chave. É óbvio que ainda tem deficiências no time do Flamengo. A zaga ainda está sendo ajustada, mas o treinador argentino está buscando aí o melhor para o Flamengo. Ele fala que quer construir um Flamengo invencível. O Sampaoli fala que quer construir um Flamengo invencível. Ele falou isso na entrevista ontem. Então, o Sampaoli tem esse apetite. Até porque, vamos ser sinceros, o Sampaoli queria vir para o Flamengo. Ele queria treinar o Flamengo. Era um desejo do Sampaoli. Não era só um desejo da diretoria do Flamengo, não. Era um desejo particular do treinador argentino. E talvez ele está aproveitando esse momento para realizar o sonho dele e deixar uma marca talvez histórica à frente do Flamengo, quem sabe? Até porque depois de 28 anos, a última vez que o Flamengo fez 8 gols num jogo foi em 1995. Então há 28 anos que o Flamengo não fazia 8 gols num jogo. E já no terceiro jogo, sob o comando do treinador Sampaoli, o Flamengo conseguiu fazer 8 gols. Foi um Flamengo, repito, muito interessante de se ver. Por que muito interessante? Porque ele não ficou confortável na partida em momento algum. Tipo, abriu 2 gols de diferença, aquilo que era o suficiente, pelo menos, para levar para os pênaltis, e não ficou ali, tipo, só administrando. Não, continuou em busca do gol. Fazia o terceiro, queria fazer o quarto, o quinto, sucessivamente, até chegar ao 8º gol. Perdeu algumas oportunidades, poderia ser ainda mais dilatado esse placar. Destaques aqui da partida, Pedro, sem dúvida alguma, que partidaça do Pedro. Por mais que seja um adversário frágil, o Maringá, por mais que o Maringá seja um adversário frágil, fazer 8 gols não é toda hora não, não é todo momento não. E o Pedro, com toda a categoria dele, se apresentou bem, sempre bem colocado. Que poder de finalização do Pedro, que repertório de finalização. Bacana a partida do Pedro e muito bom ver o Pedro com esse apetite de gols, como foi o Flamengo de ontem. E o Pedro é presenteado, é coroado todos os méritos do Pedro. Fez 4 gols. Gabigol se movimentou melhor ali ontem na partida, estava mais solto na partida, repito, era um adversário um pouco mais frágil do que a gente acompanha por aí. Mas não tira os méritos dos jogadores, nem do time do Flamengo de uma forma geral. E Gabigol mandou bem na partida ontem, assim como o Gerson. Aliás, o Gerson é um caso à parte. Desde que o Sampaoli passa a ser o treinador do Flamengo, como evoluiu o Gerson, como o futebol do Gerson ficou mais dinâmico em campo, um Gerson que se apresenta mais à frente, cumpre bem a função dele no meio-campo, um Gerson muito mais bem articulado e interessado com tudo que envolve o jogo. Como fez bem a chegada do Sampaoli ao Gerson. Isso é um caso particular a ser destacado. O Gerson vinha mal, a torcida vinha criticando bastante o Gerson. E justamente, só que o Flamengo do Vitor Pereira também fez mal a muitos jogadores. Foi o caso do Gerson. E o Flamengo do Sampaoli vem fazendo bem a muitos jogadores, inclusive ao próprio Gerson. E ontem, esse placar de 8-2 é muito bom para o Flamengo. Bom para quê? Para trazer cada vez mais confiança. E vai estar registrado na história esse placar de 8-2. Até porque a última partida, mais uma vez, repito, a última partida que o Flamengo fez 8 gols foi contra o Caburé, se eu não me engano, pela Copa do Brasil, em 1995. Então, ficou esse intervalo aí de 28 anos para o Flamengo voltar a fazer 8 gols. E o que chama atenção de fato é isso.
Foi a vontade na partida de ontem do Flamengo ir cada vez em busca do próximo gol. O Flamengo, em momento algum, sentou naquela vantagem de ter feito ali a diferença necessária de gols e só administrar, tocar para o lado. Mas não, eu tenho certeza que o Sampaoli não deixaria. Não é o estilo Sampaoli de ser, permitir que o time depois que fizesse ali uma diferença de 3 gols, só ficasse tocando para o lado, sem foco. Não, o Sampaoli está aproveitando também os jogos, como foi o caso de ontem, para treinar a equipe. Ele está vendo na prática aquilo que ele está tentando ajustar no time. O que está bom, o que não está. Tanto é que também na entrevista ele fala que tem muita coisa a acertar no Flamengo. O Sampaoli é perfeccionista. É fato que o Sampaoli é perfeccionista. Isso faz bem ao Flamengo, faz bem a esses jogadores do Flamengo. Muitos estão saindo aos poucos da zona de conforto. Tinha jogadores ali, né, muito confortáveis em estar jogando no Flamengo. Não estava tendo cobrança, um treinador ali que, vamos lá, marcou muito negativamente a passagem dele no Flamengo, deixou uma marca muito negativa, o Vitor Pereira, isso é fato. Por mais que os jogadores não vinham comprando a ideia dele, o Vitor Pereira deixou uma marca muito negativa no Flamengo. E o Sampaoli foi capaz de contornar tudo isso em pouco tempo, inclusive. Repito, há 28 anos que o Flamengo não fazia 8 gols. E no terceiro jogo, sob o comando do treinador argentino, o Flamengo conseguiu fazer 8 gols. Repito, coisa que não fazia há 28 anos. Que chocolate, Sampolé. Nesse jogo aqui eu posso chamar, vou até botar aqui na capa do vídeo, Sampaolé, que foi um olé. Foi bacana pra caramba. Isso é bom, cara, pro torcedor do Flamengo, pra brincadeira aí diante dos rivais. Por mais que o time adversário ontem tenha sido o Maringá, dá pra zoar todo mundo. Quando faz 8 gols, dá pra zoar todo mundo, nação rubro-negra, essa que é a verdade. Então, só resumindo aqui a reta final do vídeo. Não foi um Flamengo contra o Maringá nessa fase da Copa do Brasil. Foi o Flamengo contra o Flamengo. Foi o Flamengo do primeiro jogo, um Flamengo de terra arrasada, deixada pelo seu Vitor Pereira, contra o Flamengo do Jorge Sampaoli. Um Flamengo incisivo em campo, um Flamengo com apetite de gols, um Flamengo com vontade de jogar, por mais que não esteja 100% de excelência o time, isso vai demorar, como o Sampaoli falou na entrevista ontem, ele quer construir um Flamengo invencível, isso vai demorar um pouco, mas é muito interessante esse objetivo dele, mas foi um Flamengo do Sampaoli contra o Flamengo deixado pelo Vitor Pereira. E o Flamengo do Sampaoli eliminou o Flamengo do Vitor Pereira. Foi muito competente o Flamengo do Sampaoli contra o Flamengo do Vitor Pereira. O resultado foi a classificação. O resultado foi uma torcida eufórica ontem no Maracanã. Não só no Maracanã, mas aqueles que assistiram o jogo nas diversas cidades, estados pelo Brasil e pelo mundo. Tem torcedor do Flamengo no mundo inteiro, essa que é a verdade. Então, todo torcedor rubro-negro ontem estava feliz da vida. O Flamengo meteu 8-2, não importa em quem, mas o Flamengo meteu 8-2 num jogo, coisa que não acontecia há muito tempo. Enfim, galera, só para falar aqui um trechozinho da torcida, só para concluir o vídeo, falando essa reta final aqui um pouquinho da torcida. Parabéns ontem à torcida, jogou junto com o time, empurrou o Flamengo para cima do adversário, mas vamos lá, não é o sai do chão a torcida do Mengão. Canta da forma como sempre foi. Não tenta inventar, que inventar estraga aquilo que sempre deu certo na arquibancada. Sai do chão, a torcida do Mengão, sai do chão, a torcida do Mengão. Para que cantar sai do chão, a torcida do Mengão? Essa mania de descaracterizar certas coisas da torcida não pega bem. Faz aquilo que sempre deu certo, faz aquilo que está registrado na nossa arquibancada. Esse é um recado, galera. Então, parabéns ao Flamengo, parabéns ao Sampaoli, que conseguiu passar para esses jogadores
aquilo que o torcedor quer. Um Flamengo com apetite em campo, um Flamengo indo para cima do adversário, um Flamengo com fome de gols e que constrói uma goleada como foi ontem, que nos enche de orgulho. Beleza, galera? Então, meus amigos flarquibaldos, minhas amigas flarquibaldas, saudações rubro-negras.